Respeito não se pede, não se explica, não se negocia. E a maioria dos homens perde o respeito sem nem perceber. Tá, mas agora qual a definição real de respeito? Se a gente for pesquisar no Google, aparece ato ou efeito de respeitar. Então, logo no começo vem de se respeitar, respeitar a si próprio. O respeito não vem de ser legal, nem de falar bonito, nem de parecer ocupado. Ele vem de trazer a coerência entre o que você fala e o que você faz. Quando você quebra isso, você enfraquece a sua presença. Vou falar aqui alguns erros básicos para nos atentarmos ao dia a dia. Primeiro erro: falar demais. Por que falar demais é um erro? O homem que fala demais, ele perde o respeito, porque ele se explica demais. Vamos simplificar aqui. Uma frase: silêncio é o subproduto de confiança. Porque não se expressa, não se explica, não fica buscando uma aprovação. Falar demais é o sinal clássico de insegurança. É aquele pedido silencioso: me dá atenção, me dá razão. Explicar demais, isso vem de falta de resultado. Resultado ele se impõe sozinho. Quem ganhou uma Copa do Mundo não sai aí para contando para todo mundo. Quem ganhou uma corrida não precisa nem falar. Você vai lá e prova. Ponto. O silêncio ele também é um jogo psicológico ali. Quem fala menos se coloca acima de quem fala mais. Mas por que isso? Porque você obriga o outro a preencher o vazio do silêncio ali, né? E falar demais te deixa também na defensiva. Deixa eu provar que eu tô certo, deixa eu te mostrar que é isso, X, aquilo. Quem confia não se defende. Quem confia só existe. No final das contas, se você ainda está se explicando demais, é um sinal que você precisa construir mais. Quando você constrói, vem confiança, vem o respeito, vem a paz. Tá, vamos lá para o segundo erro. Segundo erro: prometer e não cumprir. Por que prometer e não cumprir é um erro? Primeiro que a gente já vê aqui no dicionário. Respeito: ato ou efeito de respeitar-se. Então, em primeiro lugar, você tem que se respeitar. Se você não cumprir alguma coisa que você mesmo coloca como finalidade para a sua vida, como que você vai ter o respeito de outra pessoa se você mesmo não se respeita? O respeito ele é construído com consistência, não com intenção. Eu quero ser respeitado e pronto, todo mundo vai me respeitar. Quando você promete algo e não entrega, mesmo que seja pequeno, você está mostrando inconsistência. E isso diminui muito o seu valor. Cada promessa não cumprida, você treina ali o seu cérebro para como se fosse não precisa contar comigo. Tipo, as pessoas começam a não levar você a sério. Então, mesmo que você fale alguma coisa importante ou verdadeira, a pessoa vai olhar pra você e falar: tá, e aí? Você vai fazer? Não vai? Que eu não sei. Você às vezes cumpre, às vezes não. A maioria das vezes não. Então, por isso que o respeito ele fala mais de ação do que de imposição ou qualquer coisa do tipo. É ação. Nada mais é que a ação pura. A palavra é fraca quando a ação não acompanha. Tem até aquela frase muito icônica que é: aprender a falar até papagaio aprende. Por quê? Porque o papagaio ele consegue falar, mas ele não consegue fazer, entendeu? Palavras sozinhas eles não constroem reputação. A reputação ela vem, o respeito, né, no caso, ele vem do que você faz, não do que você diz. Prometer e falhar é sinal de falta de confiabilidade. Falar, fazer é sinal de autoridade, respeito, confiança. Tá, então bora pro próximo erro. Terceiro e último erro: negociar consigo mesmo. Esse aqui eu não vou nem falar o porquê que é um erro, né?
problema já está ali quando você diz negociar com você mesmo. Você acabou de falar uma coisa e já quer fazer outra. Começa por dentro o problema. Quando você diz só hoje, amanhã, ninguém tá vendo. Como eu já falei aqui, a gente já tá cansado de entender, já viu diversas vezes. Respeitar-se. Então, o respeito começa com você mesmo. Se você não tá se respeitando, quem dirá os outros à sua volta? Você está cedendo à sua própria preguiça ou medo, e isso é um ato de respeito interno consigo mesmo. Então, antes de pedir respeito de outros ou querer ter mais respeito, respeite a si próprio. O efeito externo é consequência do interno. As pessoas vão olhar para você e vão perceber a inconsistência, a falta de disciplina que você fala e não cumpre. E esse está muito atrelado ao falar demais também. Porque às vezes você acaba falando uma coisa ali e não consegue cumprir aquela coisa. Então acaba mostrando mais ainda que você está só desesperado por atenção. O homem perde o respeito primeiro por dentro e depois por fora. Então, o respeito é o reflexo do interno. O respeito, ele vai ser transmitido quando você mesmo se respeitar. Quando você mesmo parar de ceder desculpas, parar de deixar essa voz interna falar por você e começar a agir. Em resumo, é só autossabotagem. Você falando, amanhã eu começo, ou amanhã eu vou fazer tal coisa. Daqui a pouco eu vou lavar aquela louça. Não, cara. Sai agora, se mexe, faça aquilo. Comece a quebrar esses paradigmas. Uma regra simples para vocês. Faça menos promessa, fale menos, cumpra tudo. Mesmo se ninguém estiver vendo. Principalmente se ninguém estiver vendo. Porque o que mais importa é você com você. Então, quando você se olhar no espelho ali e falar, eu fiz. Então vamos lá, menos palavras e mais ação.